olha só, nós vamos mostrar aqui nessa outra aula de verbos irregulares a continuação de verbos que trazem muita dificuldade para a gente conseguir assimilar a maneira de falar e de escrever. Bom, como vocês estão vendo aí, primeira questão, vamos completar os espaços com o verbo ver e com o verbo fazer. Se ele ver o nosso trabalho, fazer um elogio. Então, nós vamos entender o seguinte, o verbo ver, ele não vai caber neste espaçozinho aqui da maneira como ele está escrito. Isso é o que confunde bastante as pessoas. Porque, na verdade, o verbo ver, você vai falar vir. Se ele vir o nosso trabalho, vir mesmo, V-I-R. Se ele vir o nosso trabalho, o que é que vai acontecer? Ora, se ele vir o nosso trabalho, ele fará um elogio. Se na primeira oração eu tenho o futuro, um futuro hipotético, mas é um futuro, eu vou entender que a oração principal deve manter o mesmo tempo verbal. Então, se ele vir o nosso trabalho, ele fará um elogio, certo? Se eu coloco aqui, olha só, vamos pegar aqui do fim. Se eu coloco a palavra fará, o que é que eu vou perceber? Fará está no modo indicativo no futuro do presente. Lembre que o modo indicativo expressa a certeza de um fato. Então, a certeza do que eu digo nessa oração principal, ela só se deve diante de uma hipótese que foi mostrada na oração condicional, aquela que tem a conjunção se, né? Então, na primeira oração eu tenho o modo subjuntivo com vir e na segunda eu tenho o modo indicativo com fará. Bom, na segunda questão diz assim, a relação dos verbos que completam convenientemente e em correspondência com as frases as respectivas lacunas. Quais são esses verbos? Número 1, eles vêm melhor sentados aqui. Será que a gente vai usar o verbo ver ou o verbo vir? Vamos mostrar já já. Na frase 2, todos ainda creem nisso. Eu vou colocar o verbo crer. E na frase 3, eu vou colocar o verbo conter aqui neste espaço. O que é que a gente vai perceber de um modo geral? Primeiramente, o verbo ver e o verbo vir são muito parecidos. Eu mostrei isso lá na primeira questão. Aqui a gente vai colocá-lo dentro da frase. Vocês vejam um detalhe. Quando eu leio essa frase, eu vou ter que saber logo se eu vou usar o verbo ver ou o verbo vir. E eu percebo por dedução que eu estou falando do verbo ver. Afinal de contas, eles vêm melhor sentados aqui. Não faria sentido o verbo vir. Vir no sentido de voltar. E sim o verbo ver. Então, sabendo que eu vou usar o verbo ver, eu preciso perceber outro detalhe. Vejam que o sujeito está no plural. O verbo ver, ele traz a terceira pessoa do plural escrito com 2 Es. Então, olha só. Eles veem melhor aqui. Aí você pergunta, professor, mas não preciso colocar o acento circunflexo? Pelo novo acordo ortográfico, vogais repetidas em verbos não necessitam mais do acento circunflexo, certo? Se eu não estou por dentro do novo acordo ortográfico, eu poderia até marcar aqui a letra E, levando em conta esses dois verbos. Mas agora você já sabe. Então, eles veem, do verbo ver, melhor sentados aqui, certo? Todos ainda creem nisso. É o verbo crer que eu devo utilizar nesta frase. E assim como o verbo crer, o verbo ver também não tem acento circunflexo e temos 2 vogais repetidas. Isso vai acontecer com 4 verbos. O verbo ver, o verbo crer, o verbo ler e o verbo dar. Esses verbos têm vogais repetidas na terceira pessoa do plural e você não utiliza mais o acento circunflexo. Na terceira frase, este produto contém os mesmos fatores. Vejam aqui na terceira frase que quando eu vou colocar o verbo, eu percebo que o sujeito dela é um sujeito simples. Sendo, portanto, um sujeito simples, o verbo conter, que é derivado do verbo ter, ele tem acento agudo ou circunflexo. Com o sujeito simples, nós vamos ter o acento agudo. Então, vai ficar desta maneira a frase. Este produto contém os mesmos fatores. Se fosse estes produtos, você colocaria contém com acento circunflexo. Um último detalhe. Os verbos derivados de ter seguem esse caminho de acentuação. Mas o próprio verbo ter só tem o acento circunflexo no plural. Eles têm. No singular fica ele tem sem nenhum acento. Ok, pessoal? É isso.